ministro da Defesa, José Múcio, afirmou no meio desse temporal em relação aos americanos, em relação aos Estados Unidos, que uma eventual invasão americana ao Brasil, a nossa estratégia mais sensata seria abrir os portões. A fala do presidente brasileiro sobre a Guerra do Paraguai, feita diante dos comandantes das Forças Armadas, gerou um constrangimento imediato e profundo. Ao apresentar uma versão considerada inverídica sobre o conflito, o chefe de Estado deixou os militares numa verdadeira saia justa, já que todos os oficiais estudaram os detalhes das guerras regionais durante suas formações nas academias militares. Nós precisamos levar em conta que a defesa é séria. E o bloqueio de 4 bilhões e 300 milhões de reais no orçamento do Ministério da Defesa levou o Exército Brasileiro a suspender operações de monitoramento nas fronteiras do país. Esses oficiais conhecem com precisão os fatos históricos e se viram diante de uma narrativa que não corresponde à realidade, criando uma situação totalmente desconfortável. O episódio não se limitou ao ambiente interno dos quartéis. A repercussão atravessou fronteiras e provocou revolta no Paraguai, país diretamente envolvido no conflito histórico. A diplomacia paraguaia reagiu com firmeza, considerando a fala como uma afronta à memória nacional. Esse embaraço internacional acabou ecoando em outros países, inclusive nos Estados Unidos, onde o governo de Donald Trump tomou nota da situação e avaliou os impactos sobre a cooperação regional. Neste vídeo, vamos abordar a posição dos comandantes militares diante das gafes ou indiretas, promovidas com frequência pelo atual mandatário brasileiro. Sejam bem-vindos ao Vida no Quartel. No passado, a gente não tinha nenhuma ameaça na América do Sul. Hoje, a gente já viu que a gente tem uma percepção de ameaça na América do Sul. Dias depois do presidente brasileiro ter deixado os comandantes militares em situação de constrangimento, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, ampliou ainda mais o desconforto institucional ao declarar que, abre aspas, caso os Estados Unidos invadissem o Brasil, a gente teria que abrir o portão. A frase repercutiu de imediato e foi recebida com perplexidade por aliados do governo, que enxergaram na fala um sinal de fragilidade e submissão. No entanto, muitos analistas e oficiais observaram que, diante da forma como as Forças Armadas vêm sendo tratadas nas últimas décadas, com cortes orçamentários, limitações operacionais e falta de prioridade estratégica, a declaração do ministro pareceu refletir uma dura realidade conhecida dentro dos quartéis, traduzindo um diagnóstico real da situação atual da Defesa Nacional. O constrangimento causado aos comandantes militares não se restringe ao campo simbólico. Ele tem efeitos práticos sobre a credibilidade das Forças Armadas e sobre a confiança dos aliados internacionais. Ao expor os oficiais a uma situação delicada, o presidente fragilizou a imagem institucional da defesa brasileira, criando fissuras que podem comprometer futuras parcerias estratégicas. O Palácio do Planalto, ao adotar uma postura de afastamento em relação a países aliados dos Estados Unidos, como Paraguai, Equador, Israel e Argentina, sinaliza uma mudança de eixo diplomático. Essa tentativa de reposicionamento gera insegurança entre os militares, que tradicionalmente mantêm laços sólidos com forças armadas de várias nações ocidentais. A percepção é de que o Brasil se isola de amigos históricos, com o objetivo de manter laços somente com países de ideologias parecidas com as estabelecidas no Fórum de São Paulo. Apesar desse cenário, a Marinha do Brasil tem reiterado sua amizade e parceria com as Forças Armadas norte-americanas. Essa postura busca evitar a politização dos quartéis e preservar a capacidade bélica nacional, que depende de sistemas e armamentos fornecidos pelos Estados Unidos. Significant milestones in the way of those LOEs. We are very excited with the results that we will achieve in the upcoming 5 years. A Marinha demonstra preocupação em manter a interoperabilidade e a confiança mútua, mesmo diante das turbulências políticas internas.
Em entrevista recente à CNN Brasil, o comandante da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen, foi taxativo ao afirmar que a Força Naval Brasileira possui alinhamento estratégico muito estreito com os Estados Unidos. Bom, agora a gente já teve situações relativamente recentes, comandante, em que o maior porta-aviões dos Estados Unidos ficou ali no Mar do Caribe, na frente de um estado com muitas tensões diplomáticas com o governo americano. Quando a gente fala, por exemplo, de designação de Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas e a própria ameaça do crime organizado transnacional, o que isso reflete em termos geopolíticos e de proteção do nosso território? Em termos de relacionamento militar, isso não tem demonstrado impacto algum. A Marinha do Brasil, a Marinha dos Estados Unidos tem uma agenda regular há décadas. O Brasil, que sempre cultivou uma imagem de aliado de praticamente todos os países, agora se inclina para alianças somente com China, Rússia e Irã. Essa mudança de orientação geopolítica preocupa especialistas, pois pode comprometer o equilíbrio estratégico e reduzir o acesso a tecnologias militares avançadas. O reposicionamento também gera desconfiança entre vizinhos e parceiros tradicionais. Uma demonstração clara da fragilidade atual foi o corte de verbas das Forças Armadas, que levou o Exército Brasileiro a suspender operações de combate ao crime na fronteira. Isso ocorreu justamente em um momento em que diversos países do continente intensificavam ações conjuntas contra o crime organizado, dentro do programa Escudo das Américas. A ausência do Brasil nessas operações bilaterais enfraquece a coordenação regional e deixa margem para o avanço de facções como o PCC e o Comando Vermelho. Enquanto as polícias brasileiras seguem extenuadas, sem apoio direto da União em uma ofensiva coordenada, os militares das Forças Armadas permanecem aquartelados. Nunca tivemos no mundo uma operação policial envolvendo 2.500 policiais confrontando 1.000 bandidos. No Rio tivemos essa operação policial e eu nunca vi nada realmente parecido. Eu liguei pro Zé, falei, pô Zé, vamos fazer um filme sobre isso? E o Zé falou, pô cara, vamos fazer um documentário sobre isso. Não é pra sair da favela pra entrevistar sociólogo, jornalista, advogado. É pra contar ali o que aconteceu com aqueles policiais ali. Um delegado de polícia, cercado dentro de uma casa, a munição acabando, perdendo sangue. O colega do BOPE no meio da mata, não tinha como mandar helicóptero pra resgatar o colega. Todo esse drama humano tem que ser contado. Eu sei que a história que é uma chacina, isso já morreu. A sociedade já entende que isso é uma grande mentira da imprensa, né? Mas, cara, só o número de policiais baleados e mortos, você já entende que foi sinistro. Foi sinistro. Brigando com bandido, não é esse o papel das Forças Armadas? E enquanto eu for presidente, não tem GLO. Essa postura contrasta com o aumento da criminalidade, onde escritórios do crime já atuam em áreas estratégicas da política e da economia, com organizações operando em escritórios na Faria Lima e até dentro do Congresso Nacional. A falta de integração entre forças policiais e militares numa coalizão nacional demonstra que o atual governo não está preocupado em realizar um combate efetivo contra as organizações criminosas. A exposição dos comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica a uma situação constrangedora mostra que a defesa nacional não tem sido prioridade. As ameaças internas crescem e relatos de bandidos ameaçando militares dentro de quartéis reforçam a gravidade da situação. Resta saber se a Força Aérea e o Exército Brasileiro também irão se manifestar de forma contundente, assim como fez o comandante da Marinha, que reafirmou seu compromisso com aliados estratégicos. O silêncio após uma exposição constrangedora provocada pelo atual presidente do Brasil deixa os comandantes militares em uma situação no mínimo preocupante, pois as Forças Armadas são instituições de Estado e não de governo. E por isso, devem manter seu compromisso com a população brasileira que ainda acreditam em suas forças de defesa, desde que a politização não tome os quartéis. Expor a doutrina e a linha estratégica para a defesa nacional no longo prazo não é retaliar ao que o presidente diz, mas é mostrar que o compromisso com o povo brasileiro é inegociável.
Deixe aqui nos comentários sua opinião sobre essa fala do presidente que constrangeu os